Bem-vindos a mais uma aula de banco de dados aqui no projeto Lovelace. Meu nome é Ada e hoje vamos dar continuidade ao tema de diagrama entidade e relacionamento. Na última aula vimos o que significa generalização e especialização. Vamos dar continuidade ao assunto. Sobre a normalização. Os objetivos principais da normalização de tabelas são os seguintes: garantir a integridade dos dados, evitando que informações sem sentido sejam inseridas. Organizar e dividir as tabelas da forma mais eficiente possível, diminuindo a redundância e permitindo a evolução do banco de dados. De forma resumida, a normalização de dados é o processo formal e passo a passo que examina os atributos de uma entidade, com o objetivo de evitar anomalias observadas na inclusão, exclusão e alteração de registros. O conceito de entidade é muito importante neste processo, ou seja, devemos identificar quais são as entidades que farão parte do projeto de banco de dados. Entidade é qualquer coisa, pessoa ou objeto que, abstraído do mundo real, torna-se uma tabela para armazenamento de dados. Normalmente usa-se o modelo de entidade e relacionamento para criar o modelo do banco. Para começarmos a normalização é necessário recapitularmos o diagrama da primeira parte da aula de modelagem. Aqui vocês vão ver o diagrama relacional de entidades igual o que fizemos na semana passada. Vamos seguir a ideia de sempre darmos exemplos em cima da teoria. Na normalização de dados, toda entidade vira uma tabela. Então, seguindo esta regra, teremos as seguintes tabelas: TB produto, representando o produto; TB comanda, representando a comanda; TB estoque, representando o estoque; TB cliente, representando o cliente; e TB caixa, representando o caixa. Relacionamentos N para N também geram uma nova tabela. Sendo assim, vamos criar essas tabelas. TB produto comanda, que é a tabela que relaciona produto com comanda; TB produto estoque, produto com estoque; TB caixa estoque, caixa com estoque; e TB cliente pagamento, cliente com pagamento. Toda tabela possui um ou mais campos que são os campos únicos, onde cada entidade se diferencia. Por exemplo, um cliente possui um CPF único que pode ser o que diferencia todos os clientes. Como vocês já sabem, estes campos únicos são chamados de chaves primárias. Vamos criar as chaves primárias para a normalização desses dados. ID produto, identificador do produto; ID comanda, DT início, DT fim, chave primária composta que compõe o ID da comanda, data de início e data de fim para identificar a tabela comanda; ID estoque, identificador do estoque; ID cliente, que nesse caso vai ser o CPF do cliente; ID pagamento, identificador do pagamento; ID produto, ID comanda, DT início, DT fim, chave primária composta que compõe o ID do produto, ID da comanda, data de início e data de fim para identificar a tabela produto comanda; ID produto, ID estoque, chave primária composta que compõe o ID do produto e o ID do estoque para identificar a tabela produto estoque; ID pagamento, ID estoque, chave primária composta que compõe o ID do pagamento e o ID do estoque para identificar a tabela pagamento estoque; ID underscore cliente e ID pagamento, chave primária composta que compõe o ID do cliente e ID do pagamento para identificar a tabela cliente pagamento. Relacionamentos são representados por chaves estrangeiras ou foreign key, atributo correspondente à chave primária de outra relação. Precisamos criar as tabelas que possuem chaves estrangeiras que compõem os relacionamentos das tabelas do nosso banco de dados. ID produto, ID comanda, relação entre produto e comanda; ID produto, ID estoque, relação entre produto e estoque; ID pagamento, ID estoque, relação entre pagamento e estoque; e ID cliente e ID pagamento, relação entre cliente e pagamento. Perceberam algo bem interessante? As chaves estrangeiras são os mesmos campos que formam as chaves primárias compostas dos relacionamentos, então tentem sempre achar esta conexão entre os relacionamentos, chaves estrangeiras e chaves primárias. Relacionamentos, um para um, podem ser mapeados numa única tabela, quando possuem a mesma chave primária. Em duas tabelas, quando as chaves primárias são diferentes e um dos lados do relacionamento é obrigatório, ou em três tabelas, quando o relacionamento é opcional em ambos os lados. No caso da nossa modelagem, existe apenas um relacionamento, um para um, que é o relacionamento da entidade comanda com cliente. Porque um cliente pode apenas ter uma comanda para efetuar compras.
e uma comanda pode pertencer apenas a um cliente enquanto ela estiver ativada. Mas elas possuem chaves primárias diferentes. Então, por esse motivo temos duas tabelas, porém existe a obrigatoriedade do ID do cliente estar presente na tabela da comanda. Relacionamentos, 1 para N, são mapeados de forma que a chave primária do lado 1 seja representada do lado N como chave estrangeira. Relacionamentos N para N devem ser transformados em dois relacionamentos 1 para N, resultando numa nova tabela. Agora, entendendo a base de como organizamos os dados para a normalização, vamos entender os problemas que podemos enfrentar na modelagem de um banco de dados. Esses são alguns problemas comuns que podem ocorrer na modelagem do banco de dados: informações redundantes, dependências parciais em relação à chave concatenada, redundâncias de dados desnecessárias, perdas acidentais de informação, e dependências transitivas entre atributos não-chave. Para resolver esses problemas, foram propostas formas normais que devem ser aplicadas a um modelo de dados, com o objetivo de garantir um modelo livre dos problemas citados, estável e eficiente. Vamos falar sobre as 3 formas normais de COD. As formas normais são regras que devem ser obedecidas para que uma tabela seja considerada bem projetada. São definidas basicamente 3 formas normais, em ordem crescente de simplicidade das relações, e são representadas dessa forma: primeira forma normal, 1FN, segunda forma normal, 2FN, e terceira forma normal, 3FN. Sobre a primeira forma normal. Uma relação está na primeira forma normal quando todos os seus atributos são atômicos e monovalorados, ou seja, os atributos são atômicos, simples, indivisíveis. Exemplo: endereço não é atômico, porque é composto por rua, número e cidade. Monovalorados: um único valor no domínio do atributo. Isto é, não pode haver relações dentro de relações. Não pode haver repetições. Segunda forma normal. Uma relação está na segunda forma normal se estiver na primeira forma normal. Todos os atributos que não participam da chave primária são funcionalmente dependentes de toda a chave primária, e caso haja atributos dependentes de somente parte da chave primária, a relação deve ser normalizada. Terceira forma normal. Uma relação está na terceira forma normal se estiver na segunda forma normal, e se todos os atributos, que não participam da chave primária, não são funcionalmente dependentes de outros atributos, que não são chaves. Chegamos ao fim dessa aula. Daremos continuidade no tema de normalização na próxima aula, focando em cada forma normal, mostrando exemplos e como aplicar. Agradeço a todos que assistiram até o final. Se você é novo no canal e curtiu essa aula, aproveita, dê um like e se inscreva. Até a próxima!